Hoje a gente não só vai usar IA para criar um app, como a gente vai colocar IA dentro desse app. Primeiro eu vou te mostrar o que ele faz e depois eu te falo passo a passo de como eu criei ele. Essa ferramenta eu criei para uma escola chamada SBC School e basicamente ela facilita, né, a comunicação de pessoas técnicas com pessoas não técnicas. Então é muito comum, né, uma pessoa não técnica não entender o que uma pessoa técnica falou. Um exemplo, né? Então eu vou falar, o desenvolvedor falou, meu dev falou que precisa liberar endpoints. Pô, muita gente não sabe nem o que é endpoint, né? Então eu venho aqui, dou play, e é aqui que começa a rodar, né, o nosso modelo de AI, que eu vou explicar para vocês já já como é que ele funciona, o passo a passo de como eu fiz tudo. Mas aqui, ó, basicamente, então ele divide isso em aprenda, em exemplos práticos também, que ele dá alguns exemplos para você entender isso. E por fim, alternativas, né? Como um Senior Product Manager e tal, taranã. Então é isso e no final você ainda consegue copiar o conteúdo. Então agora eu vou explicar para vocês como eu fiz isso. Para começar, vocês sabem de onde é essa interface, né? É do Bolt New, que realmente a gente pegou como base ali. E aí eu vim no V0 Dev, tá? Para quem não conhece, v0.dev, e eu usei essa função aqui, né? Nisso eu coloquei, fui ajustando aqui, falando algumas coisinhas a mais, peguei esse código aqui, e aí agora as coisas ficam mega interessantes. E aqui vem um ponto mega importante. No V0 Dev ainda, eu já cheguei em um cenário que mesmo sem fazer o back-end, eu já tinha tudo o que eu queria, né? Então, por exemplo, quando eu clicava aqui, ele já separava da maneira como eu gostaria de separar com uma IA futuramente, né? Então, isso é importante para o que eu vou explicar para vocês agora. Eu vim aqui no Cursor, né? Então, muitos de vocês já conhecem o Cursor. Eu vim aqui no chat do Cursor, né? Então, para quem não conhece o Cursor, é cursor.com. E aqui no chat do curso eu coloquei como eu faria para que ao clicar no botão enviar, após criar um input, utilizasse a LLM com a API Key da OpenAI para gerar respostas semelhantes ao do exemplo. Então, por isso que eu falei para vocês que ia ser importante isso daqui, porque esse é o exemplo. Então, o que eu falei para ele basicamente é como é que eu posso usar uma IA para você gerar novas respostas basicamente igual o exemplo que eu estou te dando, né? Mas que seriam respostas que as pessoas escreveriam aqui qualquer coisa. E aí ele me falou como eu poderia fazer isso, né? Então, ó, ele falou, cara, você vai ter que criar um arquivo de rota, né? Então, esse arquivo ele é basicamente o arquivo mais importante para você comunicar com o ChatGPT, né? Com a OpenAI. Depois, você vai ter que atualizar a sua página principal, que é aquela página onde o usuário digita alguma coisa. E por fim, né, você vai ter que fazer algumas atualizações adicionais nos seus exemplos para que os exemplos sejam dinâmicos, né, para que eu consiga colocar coisas também com inteligência artificial. E por fim, você criar um arquivo com a sua chave de API. E aqui tem outro ponto mega importante. Você vai ter que jogar a OpenAI API. Quando você entrar, você vai ter que fazer login, etc. Qual é o ponto? Existe um custo mínimo que você precisa gastar ali, que eu imagino que dê em torno de R$30, mas que assim, vai durar muito tempo se você configurar direitinho as coisas, né? Então, aqui eu fiz, né, esse pagamento mínimo, eu vim aqui em API Keys e gerei aqui, né, uma API. É a API que você vai usar para fazer a conexão com o seu sistema. Explicando rapidamente como é que funciona uma API, né, de uma IA, de uma inteligência artificial. Você basicamente vai precisar conectar, né, com o sistema da OpenAI. E como é que você faz isso? Você gera essa API, você coloca essa API no seu código em um arquivo que a gente chama de .env, né, que é a gente chama de variável de ambiente, e é a partir disso que ele vai conectar o sistema da OpenAI, do ChatGPT, com o seu sistema que você está criando. E o mais interessante é que você consegue ver uso aqui, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês.
Aqui tem a atividade, né, de quanto é que eu estou gastando de tokens, né, com essa API, mas tem também outras coisas como quanto eu já gastei de preço também com ela, né? Então olha só, se eu mudo para cá e mostro aqui para vocês, aqui fala, ó, você já gastou 15 cents de dólar, né? Então ele vai mostrando, mas isso aconteceu muito porque foi o dia da configuração, então ó, hoje eu já coloquei no ar e não gastei ainda nem um centavo e tem muita gente usando. Como é que você configura, né, então, essa resposta no seu código? Então, normalmente você dá uma instrução para essa AI. Então, nesse caso, eu falei, olha, você é um desenvolvedor técnico sênior, e só que, enfim, você consegue explicar com muita didática, com analogias, e gostaria que você separasse assim esses pontos. Lembrando que nada disso eu programei, né? Isso aqui quem indicou foi o curso, eu só vi realmente se estava ok. Aqui ele fala qual modelo que eu vou usar, né? Então é o GPT-4 Mini, que é o modelo mais ok realmente para usar. Falo tanto que eu posso gastar, né, de tokens ali. E enfim, várias outras coisas bem interessantes. Um problema que eu tive aqui foi basicamente com acentos, né, que é muito comum na língua portuguesa. Então você tem que fazer algumas coisinhas com o cursor mesmo, falando, cara, trata melhor esses acentos para não dar tanto erro. Basicamente ele pega qualquer coisa que você digitar aqui e ele vai te explicar como se ele fosse uma pessoa mega didática, uma pessoa que entende tecnologia, com exemplos, com tudo, como por exemplo, a API da OpenAI retornou 500, por exemplo. Quando eu dou play aqui, ele vai interpretar isso e vai começar a te explicar o que seria isso de forma um pouco mais didática, né? Então, o meu dev falou que a API da OpenAI retornou 500. O erro 500 se refere a um erro interno, né, quando o servidor web e tal, tananã. E aí ele dá exemplos, né? Você está tentando acessar um site, mas a página não carrega e aparece uma mensagem de erro 500. Isso significa que o servidor do site está enfrentando dificuldades. Fora isso, ele te dá alternativas também se você estiver conduzindo esse time técnico. Mas, basicamente, é assim que eu implementei, né, uma inteligência artificial dentro dessa ferramenta que eu criei para uma escola.